Bom dia, professor Luiz Antônio Guiço. Hoje eu, Poliana Caldeira e Apolo Correia Silva vamos estar apresentando para vocês nosso trabalho de conclusão de disciplina Indian Supermarket, ou supermercado indiano. Então, entramos numa página de login bem simples, onde se pede para inserir o nome de usuário e a senha, e logo após clicado no botão Enter. O processo é simples, verifica no banco de dados se o usuário existe em user null, depois faz um for each para cada usuário em user repository, procurando todos com as credenciais, se o texto que está no text box de username for igual ao username do usuário que está procurando no for each sem os espaços, então compara a senha, que está dentro do banco de dados com a senha inserida pelo usuário. O código começa criando uma lista chamada categorias a partir do método findAll do repositório. Depois usa o método n para verificar se dentro dessa lista existe alguma categoria cujo nome seja igual ao texto digitado no txt categoria, comparando tudo de forma que não diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Se a variável existe, indica que não há uma categoria com este nome. Então, o código cria um novo objeto categoria, atribui ao seu atributo nome o texto digitado, chama categoria repository.save para salvar essa nova categoria no banco e, por fim, atualiza a fonte de dados no bs categoria, chamando novamente findAll para que a interface reflita a categoria recém-criada. Agora falaremos sobre cadastro de cliente, que é relativamente simples. O jeito de cadastrar cliente, ele basicamente define o nome sendo o texto do text box, sem os espaços, o CPF como campo CPF e o telefone como campo phone, e depois salvo no banco de dados. E então chegamos finalmente aos relatórios, número de compras por período e comissão por vendedor. Esse código é executado quando a data final é alterada. Primeiro, ele verifica se a data final é menor que a data inicial e, se isso acontecer, ele restaura o valor da data final para a data inicial, mostra uma mensagem de erro informando que o valor é inválido e sai do método. Caso as datas estejam corretas, ele calcula quantas compras existem no intervalo, filtrando o resultado de compra repository.findAll para contar apenas as compras cuja data esteja entre a data inicial e a final. Coloca esse número no texto do LBL Number Purchase e, finalmente, chama o método showConclusion para atualizar o restante da tela. Bom, agora em comissão por vendedor é criada uma variável vendedor V que se referencia ao valor atual que está no data source, do tipo vendedor. Depois pega todas as compras do repositório ou uma lista vazia, se nada for retornado, e calcula o valor total de comissão, filtrando apenas as compras que não são nulas, que ocorreram entre as datas inicial e final e que pertencem ao vendedor selecionado, somando o campo comissão de cada compra e exibindo o resultado formatado como moeda no LBL commission.txt. Bom, agora vamos nos referir ao relatório dos clientes inadimplentes. Bom, é um processo relativamente simples que se transfere todos os clientes do data source, onde inadimplente é verdadeiro, para uma lista. É basicamente isso. E agora no relatório de compra dos últimos 30 dias. Ao selecionar um cliente, o código verifica se um cliente foi selecionado e, se foi, busca todas as compras desse cliente realizadas nos últimos 30 dias. E coloca essas compras numa lista no LST Purchase e define que o número da compra será exibido na lista.
Bom, ao selecionar a compra, quando o usuário seleciona uma compra na lista, LST Purchases, o método verifica se existe uma compra e um cliente selecionado. Se tudo estiver correto, obtemos a compra selecionada, busca o vendedor responsável usando o user repository.findById, calcula os dados básicos, total, item, pagamentos, etc. Atualiza vários labels da interface mostrando data inicial da compra, data de implementação, status da compra, nome do vendedor e comissão. Ou seja, selecionando uma compra, o formulário é preenchido automaticamente com suas informações e com o vendedor associado. Agora vamos falar sobre os produtos abaixo do estoque. Agora vamos falar sobre a parte do registro de compra, que foi uma das partes mais complexas desse trabalho. Bom, no load da classe, vemos os comandos que definem o conteúdo das listas de cliente e estoque mínimo, que recebe apenas produtos dentro do estoque mínimo. Ao filtrar o cliente, usamos um método que compara a string recebida e com o nome de cada usuário da database e exibe aqueles que possuem o trecho em questão, desprezando maiúsculas e minúsculas, que é o toLower que faz isso. Ao dar 2 cliques em qualquer cliente da lista, uma instância recebe o cliente em questão. No caso, o cliente que a pessoa clicou 2 vezes. O filtro manual dos produtos segue o mesmo princípio do filtro de clientes. Para usar a seleção por categoria, primeiro ativamos um combo box, que contém uma lista de categorias. Fazemos isso verificando se o checkbox está marcado ou não. Depois, quando selecionamos uma categoria qualquer, a lista de produtos recebe apenas produtos daquela categoria. Ao clicarmos um produto da lista, a variável Trolley carrinho, que é uma lista de produtos, recebe o produto selecionado. Se aquele produto já existe no Trolley, não é adicionado 2 vezes. Se clicarmos 2 vezes no item, o produto é removido do Trolley. Ao digitar a quantidade e o estoque, primeiro eles são convertidos para o formato decimal, usando o try parse. Depois verificamos se a quantidade não ultrapassa o estoque mínimo. Verificamos também se o desconto está no intervalo de 0 a 100%. Após isso, se o desconto excede 5%, uma janela de autenticação é aberta e pede a senha de algum dos gerentes para permitir o desconto. Assim, depois de validar a quantidade e o desconto, uma instância de item é criada ou atualizada, e esse item é inserido numa lista de itens que será recebida por compras. Ao clicar no botão Save, algumas validações são feitas para ver se todos os campos foram selecionados e preenchidos corretamente. Por fim, uma instância de compra junto com seus atributos e listas correspondentes é salva no banco de dados. Agora vamos entrar na seção de atualizações e vamos começar com a atualização de usuário. Bom, aqui atualizamos o usuário de acordo com as suas funções. Se o usuário for vendedor, nós criamos uma variável que contém a database atual, que contém o data source atual dos usuários e removemos o usuário atual. Depois, a gente atualiza cada campo do componente gráfico com cada especificação que foi digitada lá. A mesma coisa se dá para o cashier, no caso, o operador de caixa. Atualização de categoria. Agora vamos falar sobre a atualização de categoria. Bom, pegamos o valor atual de categoria e inserimos na variável cat. E colocamos que cat.nome é igual ao texto inserido no text box. Depois salvamos no repository. E na lista de categorias, usamos um find all no repository para mostrar todas as categorias atuais e mostramos a mensagem de atualização bem-sucedida, caso a atualização tenha ocorrido com êxito. Atualização de produtos. Bom, esse trecho começa pegando os valores digitados nos controles da tela e colocando dentro do objeto produto, incluindo nome, preço, estoque mínimo e estoque atual.
Em seguida, ele verifica se o item selecionado no CMB categoria é exatamente o objeto selected categoria. E se for, ele simplesmente atribui ao produto o ID dessa categoria. Mas, se não for, ele tenta pegar o nome da categoria selecionada no combo, busca essa categoria no repositório com find all, first ou default, e caso a encontre, define o categoria ID do produto com o ID achado. Logo depois, o código compara o estoque atual com o estoque mínimo e, se o estoque for menor que o mínimo, define o produto como inativo. Caso contrário, deixa o produto de valor ativo igual ao que está marcado na checkbox CHQ Active. Por fim, salva o produto chamando produto repository.saveProduto. Agora chegamos na parte de relatórios e vamos começar falando sobre relatório dos usuários. Inicialmente, verifica se os itens selecionados forem nulos, o código dá return. Então é criada uma variável selectedUser que é igual ao item selecionado da lista de usuários do tipo user. Depois é definido cada componente gráfico como sendo um atributo do tipo usuário da variável selectedUser. E depois faz a verificação de se o selectedUser tiver a credential ou admin ativa, todos os outros cargos atribuídos são definidos como. Olá, aqui é o aluno Apolo Correia Silva apresentando o TCD, Trabalho de Conclusão de Curso, da disciplina Programação Visual do professor Luiz Antônio Guiço. Esse projeto tem a finalidade de simular um sistema de supermercado. Vamos entrar no programa. Aqui temos o usuário padrão e a sua senha, e ao digitá-la, temos a verificação tanto do nome de usuário quanto da senha. Entramos e temos aqui a janela principal. Nela temos a última entrada do usuário em questão e aqui em cima temos o nome da janela. Se clicarmos em arquivo, podemos sair e voltar. Se não, podemos olhar as outras janelas. Vamos primeiro criar um usuário. Vamos criar um usuário padrão, ou melhor, um usuário chamado Salesperson, vendedor. Podemos digitar, colocar todos os seus dados aqui. Selecionamos a função Salesperson. Ele foi criado com sucesso. Ok. Se clicarmos em Save com os campos vazios, mensagens de erro serão disparadas. Vamos criar agora um outro usuário. E vamos selecionar sua função como caixa. Tivemos sucesso. Ao olharmos no banco de dados, veremos que os usuários em questão foram corretamente adicionados. Aqui estão eles, Salesperson e Cashier. Se olharmos também as suas credenciais, pois cada usuário possui uma credencial, veremos que elas estão aqui. O nome de usuário, sua última entrada, que está vazia, e se eles são ou não admins. Vamos criar também um novo admin.
Selecionando como admin, aqui está. Se selecionarmos um valor inválido de e-mail, os erros também são disparados. Se colocarmos esse Masked Test Box incompleto, ele também será disparado e o texto será limpado. Os outros campos também possuem verificações. Podemos testar ao colocar um valor diferente em cada um. Vamos verificar se o nosso administrador foi criado. Aqui está ele, a credencial está aqui. E ele está aqui, administrador 2. Para provar que nós podemos entrar com os nossos usuários criados, podemos sair e entrar com eles. Aparentemente eu esqueci a senha do nosso novo salesperson criado, mas a do admin funciona. Agora podemos, por exemplo, criar uma categoria. Temos aqui 3 categorias. Podemos criar uma terceira. Tivemos sucesso e aqui está a categoria. Na verdade, eu não percebi, e na verdade eu estava atualizando uma categoria. Mas aqui podemos demonstrar a criação da categoria. E aqui está ela. E ao selecionarmos o banco de dados, aqui está ela. Podemos também criar um novo produto. Produto, não usuário. Aqui está. Vamos criar um novo produto chamado creatina. Se terminarmos o produto como ativo, ele aparecerá na janela de compra para que seja adicionado ao carrinho. Se colocarmos como não ativo, ele não aparecerá. Aqui está. Vemos que ele foi criado. Se selecionarmos os produtos no banco de dados, veremos que creatina está aqui e a categoria ID é igual a 3, a última criada. Vale ressaltar que também temos algumas validações para o produto. Se clicarmos em Save, temos inválido de estoque. Podemos também atualizar o produto. Podemos vir no arroz, trocar o seu nome para arroz branco e o seu preço para 20 e o seu estoque para, para 120 e o seu mínimo estoque para 12.
podemos, por exemplo, desativá-lo. Ao vir no banco de dados, veremos arroz branco, preço 20, estoque 120, estoque mínimo 12, ativo 0, categoria ID 1. Devemos também criar um cliente. E ao salvá-lo, o nome dele aparecerá na lista. Tivemos sucesso. Agora, vamos entrar com o nosso vendedor, que criamos anteriormente. Porém, eu havia digitado o username errado. Aqui está. Entramos e podemos agora acessar uma nova compra. Criar, registrar uma nova compra. Vamos selecionar cliente padrão, que nós criamos agora. E vamos selecionar alguns itens. Aliás, podemos fazer um filtro para selecionar os clientes. E vale dizer que nós precisamos clicar 2 vezes para selecionar os clientes. Assim também podemos fazer com os produtos. Podemos filtrar diretamente ou pela categoria. Parece que a categoria não está funcionando, apesar de anteriormente estar. Mas aqui podemos definir o preço dos produtos, ou melhor, a sua quantidade e o desconto. O desconto máximo sem permissão, sem autenticação do gerente, é de 5%. Mas se quisermos um desconto maior, ok, vamos digitar a senha do nosso gerente. A autorização foi permitida. Ah, lembrei porque o filtro por categoria não estava funcionando. Esquecemos de selecionar. Aqui está. Ele funciona. Bom, depois de termos selecionado cada um dos nossos produtos e determinado sua quantidade de desconto, temos aqui o valor total de parcelas, que no máximo é 6, sendo que cada parcela pode ter, no mínimo, um valor de R$ 50 e não tendo valor máximo determinado. E podemos selecionar nossos dias de pagamento. Se selecionamos o dia 31, próximo dia de pagamento será dia 30/11. Podemos salvar. Temos um problema. O nosso cliente, ele é inadimplente. Nós precisaremos requisitar a autorização do gerente. Autorização garantida. Nós queremos registrar a compra. Registro feito com sucesso. Os nossos campos agora estão limpos. É útil esse message box, essa caixa de texto, para confirmar o nosso salvamento da compra, para que não aconteça de clicarmos por acaso no botão e de repente salvarmos algo que não queríamos. Vamos registrar outra compra. Agora, sem um cliente inadimplente.
Parece que o nosso programa bugou. Ah, ele voltou. Aqui temos um valor muito pequeno no valor total. Veremos que não podemos aumentar o número de parcelas porque o preço total é menor que 50. Então, já que não podemos, diminuímos o valor. Podemos registrar.